de alguém aqui. Os textos e a bibliografia do mural. Conseguiu acessar? Tá, Thiago, depois aí eu vou te, eu vou te pedir para você traduzir algumas questões para mim, que algumas questões eu realmente tenho dificuldades aí de mobilizar no eletrônico, tá? Mas eu vou procurando sempre jogar alguns textos que eu tenho em PDF, que a gente acaba mencionando na sala de aula, de maneira que vocês possam estar fazendo essa leitura, tá? E boa parte deles também estão disponíveis na internet, né? Se procurar academia.edu, vocês não terão dificuldade de encontrar, não. Tem sim. Isso daí não é difícil achar, tanto no Google quanto você colocar, você acha diversos navios desses sim, diferenciando, né? Eu até nosso primeiro encontro que eu apresentei o curso, né, eu tinha um vídeo que era falando do chamado top 10 nessas embarcações aí. Não esqueçamos aí também de assinar a presença, tá, da transmissão. Eu vou agora aqui projetar, né, a imagem da minha tela de maneira que vocês visualizem a minha tela, tá bom? Bom, mais uma vez aí, minhas boas-vindas para quem chegou posteriormente, né, a essa correria. Como eu apontei, eu peço desculpas, né, a vocês pelos possíveis atrasos, mas é que eu saio de uma outra aula e como a gente está no campo virtual, a gente às vezes não consegue a mesma mobilidade que estivesse presente, né? A gente depende que o equipamento feche, que o equipamento abra, a qualidade da internet. Então, tudo isso daí, de uma maneira ou outra, acaba influenciando, né, para que as coisas acabem atrasando. Então, eu peço desculpas àqueles que forem dando o horário, né, e sentirem necessidade de ter que cuidar das suas responsabilidades, fiquem à vontade, né? A gente vem aqui abordando o nosso curso sobre história marítima, né, história da arqueologia naval na antiguidade helênica. A gente visa, nessa terceira aula aqui, né, tá dando continuidade, buscando compreender a evolução, né, tecnológica da construção dessas embarcações e, nessa perspectiva, né, se tratando da história marítima, a relação desses grupos envolvidos na construção dessas embarcações e, consequentemente, né, a sua zona de atuação no campo político, econômico e como isso afetou a ação desses indivíduos. Então, a gente abordou, tá, num primeiro momento ali, uma apresentação do curso com a questão da bibliografia, já nessa segunda aula, que de fato, né, se torna, vamos colocar assim, a primeira, eu procurei apontar a contribuição, né, da sociedade egípcia dentro dessa evolução tecnológica, né, naval, náutica na sociedade helênica. E, a partir disso, a gente falou dos contatos entre cretenses e egípcios, né? Nós procuramos aqui, numa perspectiva teórica, né, conceituar a questão do poder naval a partir de Álvaro de Teher Maran e, a partir disso, diferenciar uma perspectiva do que é a nautocracia, né, que é uma análise das minhas pesquisas, que serve para complementar
sociedade, ou melhor, dar respostas, né, como sociedades que possuem, né, hábeis marinheiros, têm toda uma política voltada para o mar, porém não exerciam uma hegemonia política e econômica, mas, no entanto, não priorizavam, né, a construção de uma marinha de guerra, né, uma armada. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente apontou a diferença entre aquilo que é nautocrático, né, poder de marinheiros, potencial marítimo, com talassocracia, que seria o Sea Power, né, um conceito de Alfred T. Mahan, né, que serve para definir a ação, né, dessa política marítima e, sobretudo, o uso desse poder militar, né, para controle dos espaços, para hegemonia política. Perfeito, gente? Nessa perspectiva, eu, por exemplo, apontei que atenienses nunca foram, que cretenses, tá? Nunca foram talassocráticos, mas sim Tucídides, que descreve, né, no livro 1 da sua obra sobre essa potencial talassocracia cretense, na verdade, ele analisa Atenas, Corinto, né, outras sociedades talassocráticas na era clássica e acaba descrevendo esse imaginário para sociedades que o antecederam. Ok, gente? Alguém aí gostaria de apontar alguma questão? Né? Dentro dessa continuidade, nós falamos a respeito do uso das velas, né? A construção das embarcações que evoluíram, né? de embarcações que eram construídas por papiros para embarcações feitas de madeira. Inicialmente, embarcações que se diferenciavam do tipo Toloi, que seriam embarcações mais extensas, que chegavam a 25 metros de comprimento, muito utilizada para carga e transporte de pessoas, sobretudo comitivas diplomáticas, e outras embarcações que eram do tipo Hipói, que eram utilizadas por piratas, né? E essas embarcações, elas eram embarcações de 30 a 50 remadores, então se tratavam aí de Pentecontier ou Tricontier, né? Tricontier e Pentecontier, e muito utilizada pela pirataria. E essa a gente discutiu também aqui, discorreu um pouco sobre o conceito de pirataria, né? No qual a pirataria, ela, em dado momento, ela não tinha uma ação depreciativa, né? Uma visão, uma perspectiva imaginária depreciativa junto a essas aristocracias, mas que, posteriormente, devido ao avanço do comércio, houve necessidade, né, de você frear a ação desses indivíduos, e aí você começa a criar todo um discurso, né? E a gente começa a adentrar, né, sair do período micênico, né, passando por minoico, micênico, vamos adentrar o período arcaico, no qual a gente vai começar a falar um pouco mais à frente sobre o conflito no mar, sobre guerra marítima propriamente dita, porque vai envolver questões políticas, questões comerciais, questões que vão envolver também ideologias, né? Discursos imaginários que circulavam entre essas sociedades na antiguidade. Ok, gente? Eu procurei aqui fazer esse arrazoado, esse retrospecto do que a gente discutiu, para que as pessoas que, por acaso, né, tenham aí ou não pudessem estar presentes na última aula, ou não puderam ficar até o final, conseguisse localizar dentro dos debates que a gente vem travando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, por favor. Então, quando a gente fala do conceito, né, de arqueologia naval, que também foi um debate que a gente abriu já na nossa primeira aula, né, que é a arqueologia marítima, arqueologia naval, dentro desse contexto.
os primeiros estudos voltados, né, para conceituar isso, a gente pode datar lá do século XVI, da Era Comum, né, no qual a França vai ser uma vanguarda, né, nesse período. Ele foi introduzido ali por Baillif, né, em 1536, no qual a análise dos navios gregos e romanos ele vai ser abordado, né, numa obra que vai sintetizar o estudo e a análise sistemática a respeito dessas embarcações. Então, a partir dos textos gregos e latinos, já no século XIX, né, vão se acentuar esses estudos, essas análises, e o trabalho da disciplina vai se multiplicar a partir disso, né? Então, você tem os primeiros passos, os primeiros momentos lá no século XVI. No século XIX é que o debate começa a sistematizar. Uma das obras está aqui, que é a Arqueologia Naval, né? Que a gente vai poder analisar essa história desse discurso. Então, René Pomé, né, vai tecer algumas análises a partir dessas considerações e vai declarar que a arqueologia naval hoje afirma uma maturidade, ela está, digamos ali, num período de maturação e vem se expandindo constantemente através do seu campo de reflexão, permitindo que a gente analise ou reveja, né, diversos apontamentos a respeito da história naval, como, por exemplo, eu tive a oportunidade de analisar durante minhas pesquisas de doutoramento com a questão do que seria uma nautocracia não vou colocar oposição, tá? Em complemento ou em relação ao que seria uma talassocracia. Só um momento que eu tenho que dar permissão para mais alguém entrar aqui. E aí, a gente teve, né, período minoico, centro gravitacionais de poder localizado ali em Creta, né? E essa referência de minoico é uma relação que foi dada por Arthur Evans, né, em relação ao lendário Rei Minos, que teria aí detido a hegemonia sobre o mar Egeu entre o século XX e o século V, século XV a.C. Posteriormente, a gente vai adentrar o período micênico, no qual o centro gravitacional de poder, através do comércio e também dessas embarcações, vai se dar a partir dos palácios localizados no reino de Micenas e Tirinto, no Peloponeso. Isso vai do século XIV ao XII. A gente tem aquilo que Moses Fillers define, né? E ele fala, inclusive, para a gente ter cuidado quando falar de Idade das Trevas, para não confundir com aquilo que as pessoas localizam como sendo a era pré-colonial, né, ou período medieval, né, ou era pré-moderna, né, pré-moderna, ou período colonial, ou período medieval, né, ou era medieval, melhor colocando aqui, retificando muito o que a gente vem descrevendo. E esse período ele vai se dar, né, entre o século XI, o século IX, e aí as documentações, né, epigráficas, e vai surgir a escrita, vai permitir que a gente reanalise muito a respeito dessas sociedades, né? Muito dos discursos que é feito na era arcaica teriam ocorrido no período micênico, né? E interessante aqui a gente analisar, quando fala, né, a respeito da evolução tecnológica dessas embarcações, é a gente compreender os grupos que foram se estabelecer nesses centros gravitacionais de poder que a gente aponta. Então, a respeito, né, do período micênico, a gente vai estar começando a falar ali, né, de grupos que começaram a ocorrer já no período minoico, né, migrações que vão permitir todas essas transformações e que vai levar, por exemplo,
Ian Morris ou Marguerite Fülkeberg, apontar que a sociedade helênica, né? Marguerite Fülkeberg é uma professora da Universidade de Tel Aviv, vai falar que os gregos se compõem de uma sociedade multiétnica, porque são diversas migrações que vêm de diversos lugares e vão se agrupar nesse determinado elemento, né? Numa determinada região, trazendo a relação e a troca, né, entre as diversas culturas. E a cultura, né, como a gente analisa hoje, a antropologia aponta, ela é um conceito polissêmico, né? E nesse contexto, ela não é estática, né? Ela é como uma colcha de retalhos, né? No qual vai sempre agregando um pedaço diferente que faz parte do todo, né? Então, por exemplo, a gente tinha ali espartanos, atenienses, minoicos, todos eles ali considerados helênicos, né, dentro da cultura helênica, mas cada um tinha a sua civilidade, as suas especificidades, né, no exercício dessa civilidade. E a questão dessa relação vai permitir, né, aperfeiçoar essas tecnologias, como, por exemplo, na era arcaica, vai ter o aperfeiçoamento do ferro, né? Vai se aprender a misturar, né, o estanho, fazer uma liga com o bronze e o minério, e ali emergir o ferro, que é um metal mais duro, mais resistente, né? Diferente do bronze, que assim como o ouro, é um metal mais maleável. Então, essa circulação desses grupos que saem da Ásia Menor, que saem do norte do continente, eles vão trazendo, né, uma série de informações que, gradativamente, em períodos distintos, vai permitir moldar tudo aquilo que a gente vai discutir a respeito da evolução náutica e da construção naval no período arcaico, né? Então, a partir de 2.600 anos, 26 séculos antes de Cristo, povos que saem da Anatólia, né, sabem trabalhar o ferro, vão aperfeiçoar a navegação e a agricultura, vão invadir o território grego, tá? Então, quando a gente fala Anatólia, ela é uma região que a gente pode considerar antropológica, porque a gente está falando de grupos que estão ocupando aqui, né, essa região aqui da costa da Ásia Menor, aqui, né, mais ou aproximadamente, e vão começar a circular, né, ou por terra, pelo continente, ou por mar, e vão aperfeiçoar ali, vão se entrelaçar com aquilo que seria a Hélade, né? O termo Hélade se refere, né, àqueles que foram reunidos, né, pelo grande herói Helen, né, o rei Helen. Então, todos os grupos que descendem de Helen são chamados helenos. Há uma vertente aí também defendida pelo Runito Brandão, que seriam aqueles que seriam filhos de Helena, mas eu prefiro utilizar mais o discurso daquele que vai se dar no Grimal, né, do Pierre Grimal, daqueles que descendem de Helen, que permitiu unificá-los e pacificar o conflito entre esses grupos. Em 2000 antes de Cristo, né, 20 séculos antes, a região sofre novas invasões, desta vez por povos indo-europeus. Quando a gente fala indo-europeu, a gente está falando de uma condição da língua, tá? Que é antropológico, que vai reunir aqueus, eólios, dórios, jônios, ou seja, os descendentes de Helen, né? Que vão destruir civilizações que já estavam localizadas ali. Eles vão invadir exatamente o Peloponeso, ali na região de Micenas, né, com seu hábito, sua cultura. Então, primeiro os aqueus invadem e destroem Creta, assimilam parte da cultura, se estabelecem na região do Peloponeso, na cidade de Micenas e Tirintos, e vão sofrer novas invasões também. Gente, alguma pergunta? Se alguém pode me interromper aí, fiquem à vontade. Depois vieram os eólios, né, que se fixaram na região da Tessália, mais ao norte. Desculpe, gente, eu vou aqui permitir mais alguém entrar. As cortadas de raciocínio, às vezes, elas se tornam complicadas. É como se houvesse uma quebra, né? A gente
e saem da Tessália e Etólia e vão se estabelecer na Tessália, né, que é um pouco mais ao norte, então, assim, toda a questão ali do discurso a respeito dos argonautas, né? O Jasão, ele é um herói que sai da região da Tessália e vai manter contato com grupos que estão localizados lá no Mar Negro, né? Passando pelo Helesponto, faz uma aliança com Medeia, né? E retoma o seu reino. Então, eu costumo, né, advertir a vocês, e foi parte do que foi questionado ao final da nossa discussão, no nossa última aula, nosso último encontro, de que esses mitos, né, eles são representações das relações políticas e sociais desses grupos aqui. Então, a gente está falando de grandes famílias que disputam poder, né, e que vão se uma suplementando a outra. Então, quando a gente vê a disputa entre Poseidon e Atena, para quem seria a protetora de Atenas, a gente vê o que? Aristocracias que estão ligadas a questões marítimas, outras que estão ligadas à questão agrária, e que, num primeiro momento, aquelas que dominam, né, a questão agrária saem vitoriosas. Não é à toa que o azeite de oliva, que é extraído das oliveiras, né, a árvore de Atena, é que vai ser uma das bases da economia ateniense. Então, a gente precisa estar atento, o historiador tem que estar atento a essa leitura que faz dos mitos, né? Então, a cidade mais importante nesse processo foi criado Tebas. Lembrando que existe uma Tebas localizada na Hélade, tá? Que está localizada aqui, ó. Deixa eu botar aqui o apontador a laser. Está localizado aqui na fronteira da Ática, está aqui na península da Ática, e outra que vai ser Tebas no Egito. Tá? Então, é importante a gente estar se localizando geograficamente, referencialmente, para saber de quem a gente está falando. Tá? Mais tarde, foram os dórios que atravessaram o Istmo de Corinto. O Istmo de Corinto está aqui, ó, entre a Ática e a cidade de Corinto. Hoje em dia, ali, o Istmo de Corinto foi recortado, né? E ele, tal qual o Canal do Panamá, ele permitiu ligar, né, os dois mares que tinha de um lado de cá, no qual Corinto explorou muito durante o tempo os dois portos que eles tinham ali. Ele tinha o porto, né, fugiu o nome agora dos dois portos de Corinto, né, no qual ele, de um lado, atravessava em lombo de burro a carga para o outro lado, a fim daqueles que iam manter comércio com a Magna Grécia pudessem encurtar a viagem. Tá? Eles atravessam o Istmo de Corinto, conquistam a região e obrigam os aqueus a procurarem refúgio na Ásia Menor. Então, há o quê? Invasões, grupos que vão sair, vão aqui para a região da Ásia Menor, e com isso você tem troca cultural, tá? Você tem troca comercial envolvida aí. Lenqueia e Senqueia, tá? O nome dos dois portos de Corinto, para não deixar a informação escapar. A gente vai ter oportunidade de abordar eles quando a gente falar das construções de portos um pouco mais à frente, né? Então, os jônios, né, que são aqui da região aqui da Ásia Menor, foram, junto com os dórios, se estabeleceram na região ática, aqui a Península Ática, né, fundaram Atenas, criando uma forte civilização que acabou influenciando nos destinos dos homens até hoje, né? Porque o que a gente mais tem é de documentação que Atenas nos deixou a partir das suas ações no campo da história, da filosofia, das artes, né, da política. A gente tem muita documentação ateniense, tanto que, normalmente, quando a gente fala de Grécia, né, muitas vezes a gente está falando de Atenas, porque dentro de uma história social que vê a sociedade como um todo, que uniformiza, a gente muitas vezes pontua essas relações atenienses. Pergunta, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Se não temos dúvidas, teremos dívidas, hein?
posteriormente, né, esses grupos vão conquistar a cidade de Esparta e, mais tarde, Esparta vai se distinguir, né, como potência militar através das guerras messênias, né, contra os messênios, populações que já ocupavam o lugar, alguns que vão resistir à ocupação desses espartanos, né, desses dórios, né, originários, e aí vai ser fundada a cidade de Esparta. Então, um grupo será os espartanos, descendentes dos dórios, esses serão os esparciatas, esses que vão compor ali a diarquia, né, vão compor as instituições espartanas, como o Éforato, por exemplo. Outros serão considerados espartanos porque não descendem diretamente desses dórios, mas contribuíram, se aliaram a esses dórios inicialmente na conquista do território, e aqueles que resistiram serão escravizados, formarão os metecos posteriormente. Ok, gente? Dúvidas? Sem dúvidas, teremos dívidas, né? Então, a partir disso, né, a gente tem muito das embarcações, das relações políticas comerciais que vão se envolver através da relação do mar. E Odisseus, né, ele se torna aí um grande geógrafo, ele se torna um arquegeta, como escreve muito Marcel Detienne no Comparal e o Comparável, né, ele que é o fundador de territórios, né, e para a gente compreender que dentro dessas relações, como há o declínio de hegemonias, como ocorreu em Creta, e a ascensão de outras, né? Então, os cretenses eles entram em declínio a partir de 1200, né, no final do período micênico, né? E, sobretudo, a criações de navios de guerra especializados em conflitos marítimos. A gente começa a ver transformações, né, toda aquela questão da pirataria que a gente destacou, e já que o comércio começa a se acentuar nessa região, você começa a ter necessidade de criar embarcações cada vez mais eficazes, né, para atingir determinados objetivos. E, nesse contexto, né, a pirataria ela vai ter que começar a ser combatida, né? E, a partir disso, você começa a pensar em conflitos marítimos, como aponta Jean Roger. Entre eles vai ser a colocação, né, desses esporões na ponta dessas embarcações aí, né, desses tricontieres, embarcações que são de 30 remadores, né, 15 de cada lado, ou pentecontier, 25 de cada lado, né, formando um total de 50 remadores, no qual vai ser utilizado o recurso da vela, como a gente discutiu na nossa última aula, nosso último encontro, e a força motriz dos braços. Aqui é uma figura, né, que não é do período, mas que está essa gravura rememorando, né, a figura de Odisseus e a sereia, né, no qual ele é amarrado no mastro da embarcação por seus companheiros, colocado cera, né, no ouvido da sua tripulação, para que eles não fossem seduzidos ali pelos cânticos que as sereias pudessem fazer, e a figura das sereias, né, que nessa perspectiva ali elas seriam figuras aladas, tá? E não marítimas, como peixe, como a gente vê ali. Então, entre essas outras evoluções que a gente vai ter dessas embarcações nesse período, a gente vai ter esse porta-remos, né, que a gente vê aqui, que eu procurei destacar, que ficavam anexos às laterais das embarcações, procurando dar maior estabilidade, né? Então, esse porta-remos não foram tão, digamos ali, utilizado pelos egípcios por causa da largura e por eles estarem envolvidos em navegações que eram fluviais, né? Mas em embarcações marítimas havia devido ao caturro, né, que essas embarcações pudessem sofrer, esse chacoalhar, se tornava muito essencial a utilização desse elemento aqui, no qual
os remos não iriam tocar o casco da embarcação, evitando com isso que ela chacoalhasse menos. Tá? Então, isso aqui foi uma inovação também que contribuiu, né, dentro da evolução náutica. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. Tá? Então, segundo Jean Rouget, também era possível encontrar nesse período, né, pirogas semelhantes à utilizada pelos polinésios, né? Aquelas que eram feitas não de madeira, uma que era presa a outra, como a gente mostrou, né? Que eram perfuradas e costuradas, mas sim que era feita de modo inteiriço. Você pegava a árvore inteira, talhava ela e muitas vezes, né, também colocado aqui, ó, esse elemento no lugar, né, para dar maior estabilidade. Então, você colocava aqui, facilitando que o navio, né, que a embarcação ali, ela chacoalhasse de um lado para o outro, porque você tinha um ponto flutuante nas suas laterais. Podia ser em uma, podia ser dos dois lados. Perfeito, gente? A finalidade disso era obter maior estabilidade quando tivessem águas revoltas. Né? Então, aos poucos, esses barcos de incursão, né, como eu mostrei, tanto nos tricontier quanto nos pentecontier, né, que foi muito utilizado pelos aqueus, eles vão começar a cair em obsolência. Né? Serão utilizados por embarcações tecnologicamente mais eficazes. Por quê? Na medida que eles viram, né, que o remo ele não precisaria estar amarrado, influenciando diretamente o toque com o casco da embarcação, houve necessidade de criar níveis de remadores. Essa embarcação poderia ter um casco maior, permitindo que a carga que fosse acantonada ali, ela daria maior peso, né? Um lastro que daria um pouco mais de estabilidade e, consequentemente, você colocaria mais de um nível de remador. Vão começar a surgir embarcações chamadas de contoros, né? De 2 níveis de remadores. Então, a navegação, como a gente vê no mar aqui, na gravura, né? Ela vai se dar beirando a costa, visando evitar minimizar o caturro dessas embarcações, o chacoalhar, e, sobretudo, o comércio que vai se acentuar. Tudo isso aí vai contribuir para um aperfeiçoamento das técnicas navais. Então, os fenícios, que lucravam, né, com a metalurgia, porque eles tinham contato com esses diversos grupos que eu citei anteriormente, que dominavam, saindo ali da Ásia Menor, né, da região da Anatólia, que já dominavam o ferro, vão permitir, né, criando encaixes que são ancorados aos barcos com o bronze. Né? Depois será, numa segunda evolução, com esses ferros pré-ajustados. Mas, nesse primeiro momento, você começa a criar, né, elementos de encaixe entre essas embarcações. Então, as velhas quilhas pirogas que a gente mostrou na imagem anterior ali, vão ser substituídas por pranchas longas de 30 a 40 centímetros de largura, que permitem uma flexibilidade, ou seja, você afastar ela mais no seu grau, né, para dentro ou para fora, permitindo tornar cada vez mais resistente e estável essas embarcações. Como a gente discutiu na última aula, eram construídas por madeiras de cedro vindo do Líbano, né, permitindo maior durabilidade dentro da superfície aquática. Grécia e Egito seguirão esse exemplo tecnológico. Os fenícios atenderão a demanda desse comércio, exportando um alto custo do tronco dessa madeira, enquanto o Egito vai procurar manter o mercado com os fenícios. Né? Os egípcios procuram manter a sua estabilidade interna, mantêm uma relação com o reino cretenses e fenícios de maneira externamente. Né? Não procuram se expandir. Os gregos conseguem alternativa a essas tecnologias, né, dessa madeira que era vendida a alto custo pelos fenícios, indo para a Sicília, ou seja, aqui na Magna Grécia, né, comprando essa madeira.
Então, dentro dessa disputa comercial, né, os fenícios não demoraram para construir novas embarcações com 2 fileiras, que são os chamados, que eu falei, de contoros, né? Você subir um nível da embarcação. Você tinha antes só um nível de remador, você começa a colocar 2 níveis de remadores. Tá? Eu falo de contoros porque vocês vão ouvir, às vezes, né? Ou vão ouvir, não, né? Vão ler ou vão ouvir outras pessoas falando dos chamados birremes, que são nomenclaturas romanas. Como a gente está falando de gregos, como eles falavam, eram de contoros. Assim como a gente fala de triremes, né? São nomenclaturas romanas, a gente vai ver trieres, né? 3 níveis de remadores entre os gregos. E, sobretudo, a partir dessas embarcações em 2 níveis, os fenícios também sabiam fazer muito bom uso das velas, né? E, com isso, eles foram aprimorando as suas técnicas náuticas. Eles dominaram o Mediterrâneo comercialmente a partir disso e sob, né, tem um pequeno erro ali de digitação, está um D no lugar do S, possivelmente você vai digitando como no teclado, o S está do lado do D, e passa despercebido aqui pela leitura. Né? Peço desculpa a vocês. Então, eles têm uma proteção dos persas para que façam isso. Né? Os persas eles têm um extenso territorial, né, de domínio, e, através disso, eles controlam, né, o sistema político que vai circular dentro do mar Egeu. Os persas eles vão apoiar os fenícios porque eles vão procurar se expandir. Né? Então, os fenícios vão fundar Cartago no século 7 a.C. Ok, minha gente? Da mesma forma em que os gregos são, né, o resultado desses contatos culturais que vai envolver minoicos, jônios, dórios, né, grupos que vêm da Anatólia, gente de todo lado, como defende Marguerite Pilkberg. Os púnicos, né, com o declínio das cidades fenícias, irão migrar para Cartago, né, fundando ali a sociedade, né, ou comunidade cartaginesa, que está na outra extremidade do Mediterrâneo, vai estar próximo, né, de acordo aqui se a gente seguir a carta, a configuração geográfica, próximo da Ibéria, né? E, através disso, você manter contato também, né, com a Magna Grécia, a Ibéria, a África, né, subsaariana, relações com o Egito. Então, Cartago ela vai ter uma expansão também como política, como talassocracia, né, numa condição geopolítica e que vai rivalizar com Roma, e até que vai eclodir a guerra, né, as chamadas guerras púnicas, exatamente pela seu posicionamento geográfico. Essa questão contribui com o debate que a gente fez sobre o Marran, né, na aula passada, falando a respeito da configuração geográfica ser um dos pontos fundamentais para que você possa identificar ou estabelecer uma talassocracia. Tá? Então, a gente tem aqui alguns fragmentos, né, dessas embarcações de contoros, né, que você vê aqui, ó, 2 níveis, né, remadores abaixo, grupos que estão mais acima. E aqui, né, ó, uma maquete, né, dessas embarcações aí. E a gravura um pouco mais abaixo. A gente vê aqui que os remos eles ficam suspensos nesse porta-remos. Vem a madeira aqui, que, ao mesmo tempo, já que ela vem em diversas pranchas que vão colocar, ela permite dar as curvaturas que as embarcações fazem. Então, ao mesmo tempo, essa madeira vai criar hastes, né, que vão apoiar ali para que o porta-remos mantenha esses remos esticados, tocando o espelho da água e, ao mesmo tempo, contribuindo para o equilíbrio da embarcação, para que o caturro não faça ela jogar muito para um lado ou para o outro. Pergunta, gente. Vocês hoje estão silenciosos, a beça? Bom dia, professor. É o Pedro. Fala, Pedro.
Desculpe, o Thiago levantou a mão. Se quiser perguntar, Thiago, fica à vontade, por favor. Façam isso de maneira fônica, né? Usando a voz, porque eu não consigo visualizar ali vocês. Então, se ficar com a mão levantada, eu vou passar batido e não vou legal. dando atenção. Pode ir primeiro, Pedro. Beleza, obrigado, Thiago. Não, professor, eu fiquei muito em dúvida com relação se existe algum estudo, deve existir, claro, mas sobre o tipo de vida que levavam esses remadores. Porque entendo que devia ser uma tarefa árdua, né? Sim. Você ficar cruzando, ainda que por cabotagem, né? A navegação, eu gostaria de saber se tem algum tipo de estudo relacionado a isso, como que era a vida deles, se eles tinham uma vida curtíssima, mais do que na época, enfim, por favor. Pois vamos lá, né? Nesse período aqui, né, eu não tenho muitas informações para te passar a respeito, mas na era clássica, né, por exemplo, eu tive grande dificuldade. Eu falei, estou lançando agora um livro que está previsto para sair em setembro sobre os remadores atenienses, os remadores e as fronteiras atenienses, porque para falar das fronteiras atenienses eu tive que identificar quem eram esses remadores, porque eram eles que movimentavam as embarcações. Então, tem uma obra anterior que fala desses remadores e você vai encontrar historiografia assim, falando muito deles no período clássico. Mas você não vê também muita atenção a eles. Tá? Eu fui um dos que procurou ali dar visibilidade a eles, identificando como grupo social que está ligado aos tetas, né, que são o segmento censitário ateniense menos provido de recursos, que, para participarem da guerra, né, eles poderiam ser financiados pelo construtor da embarcação, que era o trierarca. Então, eu procurei aqui fazer uns apontamentos, e tem, sim, falando desses remadores, como eu falei, de maneira muito genérica. Eu procurei dar uma visibilidade maior. O livro está para sair, mas querendo, isso está na minha tese de doutorado, que vocês podem baixar pela plataforma Minerva, né, da UFRJ, da História Comparada, aonde eu venho apontando essa relação. E aí, como você perguntou, como era a vida desse sujeito, era uma vida dura, né? Porque esse sujeito ele vivia de jornada trabalhada, né? Ele não tinha recursos. E, para fazer isso, né, ele tinha que estar em forma, ele tinha que estar... E aí você pega a documentação do período escrita, colocando a todo instante que esses camaradas, como, por exemplo, as comédias de Aristófanes, colocando que esses camaradas eram bêbados, né, que eram arruaceiros, né? Pessoas do mar não eram bem vistas. Afinal de contas, como diria Jean-Nicolas Courvoisier, esses camaradas eles iam para um lugar desconhecido, que muitas vezes as pessoas não tinham coragem de ir, mas eles iam por uma condição de necessidade, né? E, dentro desse contexto, viviam fechados, né, dentro do seu ciclo, traziam notícias de fora falando que teve convivência com monstros marítimos, então criava-se muito medo a respeito deles, né? E como eles eram sem recursos, a vida era dura, precisavam desse óbulo, né? Eles viviam, por exemplo, dentro de um birreme desse, né, de contouro desse, um trieres. Aristófanes vai colocar, né, a dificuldade que era a vida desse sujeito, num lugar que era apertado, né? Ele não podia levantar dali, daquele remo, enquanto estava fazendo essas remadas, que era feito por turnos, né, da ilha X até a ilha X, onde ele podia parar para abastecer, já que esses barcos não tinham lugar para ele dormir, então ele só podia ter um descanso quando parasse no porto X ou numa ilha X para abastecer, beber água, e ele não podia ali. Então, Aristófanes, né, que é um comediógrafo aí do século V, ele, na comédia Os Cavaleiros, vai apontar ali que o sujeito fosse tomado, né, só que ele faz isso de maneira muito caricata, que eu não vou retomar aqui o discurso, mas fosse tomado por uma indisposição intestinal, esse sujeito ia se aliviar ali mesmo, né? E como esses remos que estavam mais acima ficavam muito próximos de quem estava embaixo, caía no sujeito que estava embaixo, o sujeito suava muito, às vezes, né, um remo podia escapar, bater, quebrar um dente,
Então, era um lugar mal cheiroso, quente, extenuado. O remador que estava ali, ele tinha que confiar amplamente, né, no trierarca e no piloto, né, no Kubernetes, porque ele simplesmente remava dentro do ritmo que era colocado. E, por vezes, se ele fosse atingido aí pela embarcação inimiga dentro de um conflito, ele só via o porão da embarcação inundar e ele tinha que fazer a evacuação, e tudo isso tinha que ser de maneira disciplinada. Então, eu tive a oportunidade de ver o quanto que esses sujeitos eles eram especializados na questão do remo, né? Diferenciando do que muitas vezes pode colocar algumas documentações. Mas por que eu fui capaz de ver isso? Reunindo diversos fragmentos de cultura material, de pinturas de vasos, né? De terracotas, placas de bronze que eram encontrado aqui e ali, epigrafias, que vão permitir você remontar esse cotidiano, porque as documentações não visam dar protagonismo à ação desse sujeito, né? Fala simplesmente, o barco chegou e acabou e tal. Então, você tem muito das embarcações ali que vão cuidar da arqueologia, né? Como Cartor, né? Arnaldo Cartor. Cadê aqui? Vou ver se eu tenho o livro aqui. Isso mesmo, Arnaldo Cartor. Nós vamos ter... Tem outros aqui, o Jean-Nicolas Courvoisier, nós vamos ter o Coates falando a respeito dele, né? Coates, Shaw, que eles vão fazer o projeto Olímpia, né? Alguns desses aí eu tenho PDF, eu posso colocar para vocês, outros eu não tenho. Tá? Tem outro, o Talhadar, né? Ele também é um especialista, né, nessa questão da construção naval, né, que vai falar dessa construção naval na antiguidade, né? O Bass, né, ele vai estar falando muito dessas questões também. Então, são... E eles vão tocar na questão do remo, né, do remador, de maneira superficial. Então, eu procurei, aí nas minhas pesquisas de doutorado, fazer uma pesquisa um pouco mais sistematizada através desse teto, né? E, sobretudo, privilegiando o remador nesse contexto. Fora essa obra que eu escrevi, acho que tem, assim, especializado, voltado, tem mais uma obra, né, que é muito antiga, aí, da década de 80, falando desses remadores aí. Não sei se eu te respondi. Muito obrigado, professor. Agradeço muito aí, viu? Agora tinha mais um, era o Pedro, foi o Pedro que falou, foi o Thiago. Qual dos dois aqui? Ela aí, é o Alan. Bom. Tudo já, graças a Deus. Então, é interessante, né, esse destaque que você dá aos tetas, porque, em linhas gerais, a boa parte da historiografia apresenta essa classe, né, esse grupo social, em si como marginais, né, à margem da sociedade. Sim. Pessoas excluídas da sociedade, sem terras, né, sem espaços. Então, você dá você Opa, teu som aí teve problemas aí, Alan. Foi picotado aí, caiu. Bom, o Alan, daqui a pouco, ele volta, né? E apontando. Eu procurei apontar porque, para construir essas fronteiras... perdão, eu acho que deu problema aqui no áudio. Então, como eu estava estava falando, a boa parte da historiografia, né, ela traz à luz a posição dos tetas, né, como excluídos, como marginais, como sem terras, né, dentro da sociedade, dentro da comunidade ateniense. E você traz, através das suas pesquisas, né, você aponta uma profissão para eles, né, uma atividade para eles. Isso daí ao meu ver, né, é relevante. Inclusive, houve até um debate entre a gente, um bate-papo, né, que eu, utilizando um conceito dado aí pela professora Cláudia Beltrão, né, você faz até um adendo, né? Você faz, não segue por esse caminho, porque, inclusive, já desenvolvi uma pesquisa acerca desse grupo. Tem leituras alternativas, né? Porque a história social, né, ela procura colocar essa ideia, como você falou, do sujeito à margem. Mas esse sujeito era cidadão, ele era ativo, né, na Atenas clássica e no período clássico, né? Então,
ele contribuía. E sem falar que Atenas ela foi uma hegemonia política. E como é que esse sujeito que comanda as embarcações, aí o velho oligarca ele vai destacar muito isso, né, nas críticas que ele faz à democracia, já no final, início do século IV, final do século V, início do IV, ele vai colocar que, pô, esses pobres aí, a gente tem que financiar tudo para eles. Não está muito longe das discussões que às vezes circulam de, olha, por que essas medidas assistenciais parte do governo aí para esse pessoal aí que não tem isso, não tem aquilo outro, tá? A sociedade ela tem as suas nuances aqui que às vezes alguns discursos eles acabam tendo semelhanças, né? Então, ele falando e esse pessoal aí a gente tem que financiar as peças de teatro, financiar a construção da embarcação, e no final ele tem um voto que tem o mesmo valor que o rico. Mas está certo, são eles que governam a cidade, né? Que governam, não, que conduz as embarcações, e a cidade, a polis, dependia dessas embarcações para exercício do seu poder político, seu poder econômico. Então, aí fica muito clara a simbiose que havia. E de que esses grupos, sobretudo, né, eles tinham noção, né, desse potencial político. Não é à toa que eles debelaram ali, em 411, a tentativa de golpe oligárquico, né, com a diminuição da participação política. E, dentro desse contexto, o Teta ele não se torna um sujeito, né, digamos, sem a cidadania. Ele era cidadão, coisa que ele era pobre, ele não tinha os recursos. E, da mesma forma, né, que o rico, né, o rico que eu falo, vamos usar aqui o Josiah Ober, né, quando ele fala de massa e elite. Então, quando ele fala de massa, ele está falando, distinguindo os grupos, né, que detinham, não só que detinham recursos, mas que controlavam as estruturas do sistema político na polis, né? E aí vai envolver aristocratas e oligarcas, né? Nesse contexto, diferente do demos, né? Que vai dar os remediados e a grande massa de pobres que não tinha terra, eles também, né, através dos recursos que eles tinham, eles vão negociar isso aí. Então, você tem, ao mesmo tempo, o embate de interesses, as negociações e os recuos de alguns grupos a respeito disso. Então, é interessante a gente estar atento de que eles não eram simplesmente massas manobráveis. A gente vai ter oportunidade de ver um pouco mais à frente, em determinados estágios do nosso curso, quando eu estiver falando, né, da talassocracia ateniense, a respeito da ação desses sujeitos aí, né? Mas aí, voltando só à pergunta anterior, né, complementando, não que seja uma falha da historiografia tocar nesses assuntos, né? Mas de que, como as documentações escritas, né, elas acabam não dando visibilidade, então é importante que a gente coteje essa documentação da cultura material, dos vestígios arqueológicos, que vai nos permitir analisar a participação desses grupos, que aparecem sem vozes nesse documento, mas que, no entanto, são participativos. E mais, né? O método pelo qual a gente analisa, porque se a gente faz só uma análise do discurso, eles não são contemplados. Desculpa, uma análise do conteúdo, ou seja, aquilo que está escrito, eles não são contemplados. Mas quando a gente faz uma análise a respeito dos discursos, a gente encontra os silêncios, né? Se você tem necessidade de criticar tanto alguém, é porque aquele alguém ele tem uma importância para você ou ele é um problema para você. Se ele é um problema para você, é porque afeta o seu cotidiano de alguma forma, né? Então, a gente começa aí, né? E tem eclodido muito os estudos a respeito daqueles chamados excluídos, né? Parece aí que tem, eu não sei se é do Fábio Morales, né? Da Unicamp, eu acho.
que ele trabalha aí com a questão de um grupo aí que trabalha com a questão dos excluídos em Atenas, né? A questão dos escravos. Em Atenas, não, na Antiguidade, né? Em Roma, Atenas, que fala de escravos, fala desse pessoal pobre, né? Mas aqui as minhas pesquisas elas se voltam para as questões marítimas, então eu trabalhei muito com a questão do Teta, né? Nessa questão do meu doutoramento, agora venho trabalhando com o trierarca, né? O comandante da embarcação aí nessa relação marítima. Pergunta, gente, eu respondi vocês aí, mais alguma dúvida que tenha ficado? Oi, professor. Oi, fala. Olá, professor, bom dia. Bom dia aos colegas também. Tem 3 perguntas aqui, uma delas é da colega Cristina, ela deixou aqui escrito. Ela escreveu: eu entendia que Cartago estivesse mais para uma nautocracia, visto que estava voltada para o comércio e até o exército que inicialmente lutou contra Roma era de mercenários, ou não, ou estou enganada? É isso que ela primeiro perguntou. É interessante a colocação dela, né? Ela entendeu bem aqui a minha colocação a respeito da autocracia. Vai depender da abordagem que você faz, tá? Por que eu vejo como uma talassocracia no sentido de que aí, né, a gente vai analisar um pouquinho mais de calma, né? No sentido de você manter uma marinha, né? Uma marinha voltada para as questões bélicas. Diferente de Creta, essa marinha ela não vinha contratada de fora, né? Mas o que a análise dela não vejo totalmente como equivocada, né? E aí eu posso até de repente rever a minha colocação a respeito, se, por exemplo, se eu analisar o número de contingente que tripula essas embarcações que são construídas pelos cartagineses, né? Se as embarcações de guerra cartaginesa, na sua maioria, for, né, tripulada por mercenários, por estrangeiros, aí eu tenho que mudar completamente o meu eixo de abordagem, tá? Então, é muito interessante e importante a colocação dela a respeito aqui, e fiquem abertos quando a gente falar de Cartago, para a gente analisar essa questão. Eu estou anotando aqui nos meus papiros, né, nas minhas anotações, para abrir esse debate aí. Eu agradeço muito a sua colocação. Tá bom? A outra pergunta, professor, já no caso é minha mesmo. Desculpa, não cheguei a falar. É Daniel falando. O senhor comentou que essas embarcações, quem estava no remo, os remadores, estavam às vezes no escuro, né? Eles estavam sem a visibilidade externa, então eles tinham que confiar nos que estavam guiando, né? Perfeito. No caso, nós temos até um certo imaginário, até através de filmes, em que eles se comunicavam batendo em tambores e que, dependendo do ritmo da batida ou da forma da batida, eles deveriam ter uma ação ou outra. Isso é verídico ou é coisa de cinema mesmo? Não só o tambor, mas também o aulos, tá? O toque do aulos, tá bom? Tem o trieraulos, o sujeito ali que era responsável por essa musicalidade para que eles mantivessem a concentração e o ritmo das remadas, tá? Então, quando eu falei de cobertas abaixo, porque, por exemplo, você vai ter, quando a gente falar dos trieres, 2 modalidades de trieres, umas que são afrácteis e as catafrácteis, né? As catafrácteis vêm do verbo katai, né, que significa você estar abaixo. E esse sujeito realmente ele não via nada, né? E muitas vezes também, mesmo nas afrácteis que eram abertas, o sujeito estava exposto às intempéries do tempo, você cobria ali, né, com pano, né, com redes feitas com crina de animais e tal, para tapar essa visibilidade e impedir que o remador pudesse perder essa concentração numa linha de combate. Mas aí está falando aí no caso das embarcações de guerra, tá? Porque as de comércio elas poderiam, né, muitas vezes, o sujeito está exposto ali e ele manter esse ritmo, a chance dele perder esse ritmo era menor, né? Porque
problema do sujeito no conflito é o medo da morte, né? Não conheço ninguém. O sujeito pode dizer que não teme a morte, mas ele tem como diria o próprio Hobbes, né, uma lei natural que ele visa se preservar. Ele tenta sobreviver a qualquer instante. Então, se ele por acaso vê uma seta vindo na direção dele, ele pode desconcentrar ali e afetar o ritmo da remada. Então, por isso procurava tapar essa visão dele a respeito disso. Não é digamos ali, uma licenciosidade que inventaram. É claro que às vezes há os exageros e por aí vai, né? Bota ali o sujeito está batendo tambor como um sádico, né? Mas você tinha o Trieraulos, que era o responsável aí por policiar, né? A manutenção desse ritmo de remada. Perfeito? Perfeito. Obrigado, professor. Você disse que tinha 3 perguntas. Sim. Eu li o texto da professora Cândido e lá estava falando que Atenas teve que fazer uma mudança de padrão monetário, de medidas de pesos, uma coisa assim, e mudou para o padrão da Eubéia, e antes a medida era... Eu não entendi. Phaedon, eu não entendi bem de onde e o que é isso. O Phaedon era um sistema utilizado na Ática, né? São pesos. Porque o que acontece ali? Na antiguidade, tanto metal, grãos, né? Era medido pela quantidade de litros. Então, por exemplo, quando eu falo dos 4 segmentos censitários, né? Você tem os pentas, você tem pentasicói medíminoi, que se fala, né? Aí você tem os ripes, você tem os eúsitas e tem os tetas. Então, esse medíminoi significa uma medida de grãos de aproximadamente 54 litros. Então, o cara que produzia mais de 500, né, medíminoi anual, né, na produção de grãos, ele podia ser classificado ali como um penta, ou seja, um sujeito muito rico, né? Que fala assim, o sujeito cria cavalo, ele é um hippie, né? Ele é um hippie, mas o cara é um penta, ele é um sujeito muito rico. Muita gente vai falar que o Plutarco vai apontar isso, né? Que Solon inventou, né, mais um segmento censitário em Atenas. E aí, na Ática, você tem ali um sistema monetário que circula entre os grupos que estão ali para ver esses grãos, que é Atenas, Tebas, né? E como Atenas ela começa a se lançar, né, a um comércio externo, que você já tem Corinto, Eubéia, a própria Égina, né? Você tem Mégara, Troia, né? Que já são potências comerciais marítimas. E esses sujeitos eles circulam, né, num lastro que vai se dar em maior quantidade de reinos e polis, né? Então, Atenas, para poder adentrar esse circuito, o que faz? Bom, se eu ficar fechado aqui no meu sistema, eu vou comercializar com quem? Comigo mesmo, né? Então, eu preciso mudar esse sistema de medida, né, que fosse um sistema mais universal. E aí ela muda para o sistema eubóico, né? Que a Eubéia era próximo a Atenas, não compunha ainda Atenas, era independente ali, né? Um reino, uma ilha independente, assim como Salamina também era uma potência marítima independente a Atenas, né? Solon vai ser um grande camarada ali, um grande líder que vai conseguir unificar Salamina, tomar Salamina. Inclusive, as trieres atenienses elas foram compradas para uma guerra, né? Não, contra Salamina não, contra os Eginitas, né? Contra a Égina, que é outra ilha próxima a Salamina. Quase que eu cometo aqui uma confusão geográfica, tá? Mas está dentro desse circuito. A Égina também era uma potência marítima, né? Então ela precisa mudar o lastro. Aí ela muda o lastro visando o comércio. O que a Regina Cândido, né, procura apontar ali o quanto que o comércio em Atenas ele detém uma importância aí que Solon é um visionário, né, nessa questão aí que poucas vezes é falado, né?
muita gente fala de Solon só como legislador, né? E não como o camarada que teve esse insight, essa visão de expansão dentro da política ateniense, né? Inclusive como estratego, né? Comandando ali e tomando Salamina, que foi, segundo Plutarco, ali tinha decreto impedindo, inclusive banindo o sujeito que tentasse tomar Salamina, viesse com a proposta de tomar Salamina mais uma vez, porque Atenas já tinha tentado e perdido esse conflito de maneira constante. Não sei se eu te esclareci. Sim, professor. Valeu, obrigado. Mais alguém, gente? Não? Eu, professor. Opa, bom dia, eu, Felipe. Ô, Felipe. Boa tarde. Professor, eu até com essa pergunta do colega, eu até lembrei dessa questão da constância das ações navais serem regidas por um instrumento musical, né? Eu estava até lendo um livro ontem do Giovanni Brise, né? Que é o Guerreiro Soldado Legionário. Até mandei uma parte para o Felipe Mancha por WhatsApp. Né? Eu falei aqui, Felipe, aqui aquela questão dos... esse aí mesmo, aquela questão dos guerreiros espartanos, né? Que a marcha dos espartanos, dos lacedemônios, era regida por um diaulos, né? E isso fazendo uma junção com a dança de guerra, Firra, né? Que eles já treinavam, né? Então achei muito interessante. Defendida por Platão lá na República, né? Que ele falava, a única dança que poderia ter era a pírrica. Isso, eu achei muito interessante dentro desse plano náutico, né, ter isso também, né, porque eu sempre achei que foi nos tambores, o senhor levantou essa possibilidade também do instrumento musical, né, do triaulos que o senhor comentou, né, do triaulos, né, triaulos. Não, você tinha o aulos, né, o triaulos era digamos ali como se fosse o maestro, né, o comandante ali, aquele cara que ficava, olha, aumenta, né, o ritmo da remada e por aí vai, né, então ele acabava através da música, né, mantendo, e era uma espécie, a comunicação, né, para o remador ali, porque ele gritar ali pode ser que não fosse ouvido lá no final lá do posicionamento onde ele estivesse, mas com o som do toque, o sujeito sabe que ele tem que reduzir, aumentar, se todo mundo vai remar junto, se só a fileira X, Y, Z que vai estar remando, né? Então, é um modo de comunicação e facilitar o comando, né, do trierarca e do Kibernete nesse sentido aí. Sim, eu até lembrei do próprio exército de Alexandre o Grande, né, Mégaras Alexandros, né, com as sarissas, né, lá também tinha instrumentos musicais, tinham trombetas para controlar a questão da Cavalaria de Alexandre de Hefesto, né? Então, eu até lembrei dessa questão dos instrumentos musicais dentro da questão militar antiga, né? Me atentei, lembrei e resolvi compartilhar aqui com o senhor e com os colegas. Perfeito, agradeço aí pontuamento, suas colocações aí contribuíram aqui para o nosso debate. Mais alguém? Não? Então, vamos lá. A respeito da Fenícia, né? Os fenícios eram uma sociedade que se estabeleceu 30 séculos antes de Cristo, ali, né, 3.000 anos, ali, né, na região onde corresponde ao Líbano e à Síria, né, tinha uma tradição marinheira, grupos de mercadores que circulavam aquelas rotas marítimas, lembrando que as suas cidades, né, Biblos, Tiro e Sidon, eram cidades-estados independentes, então as rotas marítimas que uma conhecia guardavam as 7 chaves para não avisar para o outro, né? Que era exatamente disputavam entre eles o comércio, né? Então são pontos interessantes a estar analisando aqui. E mais uma vez a questão geográfica, né, vai permitir a eles aqui essa questão de se lançarem ao comércio, né? Eles habitavam região montanhosa, né? As suas terras não eram tão férteis, uma questão que é similar ao que acontecia em Atenas, um solo que Atenas era rico em ferro e argila, né? Então, os fenícios acabaram tendo que se lançar à pesca e ao comércio marítimo, sobretudo. Então, o que permitiu o seu sucesso comercial, condição geográfica privilegiava eles nessa questão, e por estarem, né, no entrocamento de rotas comerciais marítimas.
já que, como eu falei, era uma navegação de cabotagem, então, dali, eles conseguiriam manter um contato fácil, né, com a África, através dos egípcios, né, com a Hélade, através de Creta, né, mais ao norte, né, com outros helenos ali que ocupavam a região de Troia, através disso iriam até o Mar Egeu. Então, todo o Mediterrâneo ali esses fenícios acabavam circulando e mantendo contato, né? Então, alguns portos ali eram importantes. Eu vou destacar uma aula só para falar a respeito da construção dos portos, tá? Que também é um ponto fundamental dentro dessa questão comercial e militar para a gente analisar, né? Então, seus portos principais estavam em cidades como Biblos, Ugarat, Sidon e Tiro. A questão interessante, né, quando a gente fala das especiarias, das iguarias que circulavam, nas suas praias eles tinham molusco, murris, né, que tiravam uma cor púrpura muito brilhante, interessante ali nos tecidos, né? Tem alguém pedindo para entrar? Eu não sei, cara. Estão fazendo... Peraí, deixa eu ver aqui rapidamente. Tem um tec-tec aqui. É que quando a gente está... exatamente, alguém pedindo para entrar aqui. Complicado. Vamos lá, eu espero que eu não perca o raciocínio aqui, né? Voltar. Então, através desse molusco, eles faziam um corante, né, que tornavam, né, seu tecido interessante. Né? Interessante a esses grupos que, primeiro, não dominavam o mar, não conseguiam, nas suas produções ali artesanais, um tecido com a mesma qualidade e imagem que estava ali. Então, acabava-se, através disso, né, permitindo com que eles fossem privilegiados com essa questão comercial. Então, se dividia, né, um conjunto de cidades-estados, como eu apontei, governados por uma monarquia hereditária, disputavam entre si esse comércio, e aqui, né, parte do que a gente pode ver das suas rotas comerciais marítimas, né? E nessa ponta de cá, algumas coisas que a gente já apontou, mas as cidades e da onde eles partiam, né? Sua configuração geográfica, que eles tinham contato aqui com a Ásia, daqui eles subiam, passavam pelo Mar Negro, iam aqui à região de Cólquida, né? Circulavam aqui, ó, contato com o Mar Adriático, mas, sobretudo, a partir daqui da África, contato com a Ibéria. Uma questão que eu citei na última aula era a fama que esses fenícios tinham, né? Eles não tinham boa fama, pois muitos lugares que eles tinham um contato comercial, eles atraíam as pessoas, sequestravam e cobravam por esse resgate, né? Atos de pirataria. E sabemos que a escravidão, né, era um sistema econômico que funcionava muito bem aqui, né? O mundo foi ter problemas, né, com essa questão da escravidão de um modo muito recente, isso na era moderna, aí, que a gente começou a valorizar a ideia do indivíduo. Mas, na antiguidade, isso não era um problema. Inclusive, não se levava em consideração a questão da cor, da pele, seja o que fosse. Ou você era cidadão, por isso que a questão de cidadania era muito valorizada, o sujeito preferia ser pobre, paupérrimo, né, um cacói, mas ele era cidadão. Então, eles sequestravam e vendiam esse sujeito aí pedindo resgate. Então, era o ato de pirataria. Então, o comércio com os fenícios, né, eram feitos em relações, digamos ali, em grande escala, nos ciclos fechados, né? Para outros, o sujeito tinha aquele receio de manter o contato porque ele poderia se tornar vítima desse sujeito aí.
Eu aqui vou desfazer um pequeno áudio aqui complementando alguns apontamentos a respeito da Sociedade Fenícia. Eu vou ter que mexer aqui no áudio para que vocês escutem. E a respeito disso, eu vou ficar sem o contato com vocês do áudio durante um tempo, durante o vídeo. 5 minutinhos, a gente retorna para a continuidade da aula. Abriu aqui o painel de controles. Bom. Teste isso, quando você clica no negócio e o computador pula para o outro e você abre algo que você não queria. Professor, se esse vídeo tem áudio, ele não tá saindo não, tá? Tá mudo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Tá bem baixinho a sua voz, professor. Tá, então perfeito. No último áudio vocês escutaram quando eu coloquei? Não, no último áudio não, no último vídeo da semana passada, vocês ouviram? Não? Sim. Por que esse aqui não está saindo?
Oi, professor. Nós estamos sem áudio ainda. Eu perdi o nome aqui de um colega que sugeriu que, se por acaso não tiver conseguindo passar o áudio, poderia deixar ele como link lá na classe, no Google Drive. Microfone, ela aí. Professor, o senhor mutou o microfone ali na videochamada, por isso você está sem som, pelo menos na voz. Perfeito. Vamos lá. Agora vocês estão me ouvindo, né? Alô? Sim, estamos ouvindo o senhor, professor. Isso. O vídeo aqui, né, ele tinha a finalidade de complementar algumas informações a respeito dos fenícios, né? Mas o vídeo eu posso jogar lá no grupo sem nenhum problema, eu tenho ele salvo aqui, e vocês assistirem posteriormente. Eu só não entendo porque acabou não saindo, né, o áudio a respeito... Deixa eu só botar aqui. A respeito da tela, né? Porque o sistema que eu sempre faço aqui, vocês escutaram na semana passada, e por que esse não saiu? Realmente é complicado, né? Mas aí eu procurei botar a legenda, né, que era para vocês, inclusive, estarem lendo, caso acontecesse isso, mas a gente vai dar seguimento, né? E eu coloco posteriormente o vídeo para que possa assistir. Esse vídeo eu baixei do YouTube, não é um vídeo difícil, né, de encontrar, mas ele vinha de maneira sintética ali, falando sobre a relação política comercial dos fenícios, sua forma de governo, pontos complementares para a gente não perder tempo falando da sociedade. Então, a respeito, né, da questão da construção das embarcações, nós não temos evidências literárias nem materiais para trabalharmos com a ideia de um projeto de expansão desse domínio marítimo fenício, ou, digamos, domínio militar fenício, o que fosse, né? Eles mantinham comércio. Quando tinha oportunidade, ali sequestrava alguém, cobrava um dinheiro, né? Cobrava alguns recursos para a devolução dessa pessoa. Então, os palácios e a nobreza fenícia, eles figuram como agentes organizadores dos movimentos pré-coloniais e colonial no Mediterrâneo Antigo, né? Então, a gente identifica ali as formas de governo, a ideia de palácio, né, no controle dos vetores políticos, são coisas que circulam pela sociedade mediterrânea. Fenícios, né, naquela região ali onde está atualmente o Líbano e a Síria, vamos ter ali em Creta, vamos ter no Egito, né, posteriormente ali em Micenas. Então, são ideias que circulam. E o mar, ele é o canal, né, pelo qual essas culturas se interligam, se relacionam dentro disso. Então, Jaime Alvar, né, no problema da pré-colonização, na gestão das polis, ele vai defender que a gente esqueça a ideia, né, não vou dizer esquecer, mas que a gente olhe com um olhar alternativo, que a gente recorta e cola, às vezes, do livro, né, e vem essas frases, esses termos que, às vezes, a gente procura evitar. Que você encontre um olhar alternativo a essa ideia de colonização no Mediterrâneo, que não se deu exclusivamente numa maneira verticalizada, de você chegar e dominar através da força, mas sim dentro das relações de troca, as relações de casamento, as relações de interesses que há
entre os grupos envolvidos ali, né? E aí, quando a gente fala das migrações helênicas, a Claude Monet tem uma obra toda voltada para isso, né, chamada Colonização Grega, a gente analisar que essas relações elas estão tangenciando segundo o contexto social, né, de produção do período, os interesses envolvidos, quem são os agentes políticos envolvidos. Quando a gente falou ali, né, das invasões de grupos indo-europeus, de grupos que veio da Anatólia para o continente grego, que a gente não analise como se fossem, né, invasões ou invasões aos palácios cretenses, que fossem invasões exclusivamente bélicas. Tá? Muitas vezes aqui as alianças de casamento vão gerar filhos que vão representar essas casas aristocráticas, que vão se mesclar com a população autóctone, e aí a gente tem uma nova reconfiguração dos ambientes ali. Ok, gente? Perguntas? Nenhuma pergunta? Então vamos seguir adiante. Alô? Pois não, estou te ouvindo. Oi, professor, bom dia. Aqui é o Thiago. Eu segurei essa pergunta e fiz muito bem em segurar mais cedo, porque tinha muita relação com o pouco que deu para perceber do material do vídeo. Em várias fontes diferentes, assim, eu não tive muito contato muito aprofundado, vamos colocar assim, com fontes da antiguidade nesse subtema da náutica. Estou tendo mais agora. Então, tem que fazer esse disclaimer, porque pode ser uma coisa muito leiga. Não, sim. Nada aqui tudo aqui é muito bom para contribuir para o debate. Vamos lá. Mas em mais de uma fonte diferente, até mesmo num jogo de estratégia de 2000, para você ter noção, fala sobre essa questão da qualidade da madeira de cedro dos fenícios. Eu imagino que o vídeo tenha mais conteúdo sobre isso. Então, depois, eventualmente, eu posso consultar. Mas a pergunta era um pouco sobre isso. Assim, na antiguidade, de uma forma geral, né, nas economias, na forma como a gente entende economia retroativamente, sempre tem produtos que terminam mais especializados. O azeite português, o vinho português, e por aí vai. O açúcar brasileiro, o café brasileiro. E eu ia perguntar um pouco sobre essa questão da madeira, porque imagino que o vídeo tenha conteúdo sobre isso. Então, o vídeo ele não toca em umas questões específicas, como você citou, mas a questão da madeira era importante. Por que se começou a utilizar o cedro? Né? Porque você utilizava outras madeiras antes que se deterioravam muito rápido. Né? E a gente, como falei, oportunidade de comentar em outros momentos aqui conosco, nossas reuniões, a gente não tinha, né, todo o processo químico-tecnológico do período, né, que a gente tem hoje para manutenção desse material aí. E a madeira de lei, né, no caso do cedro, você colocando uma série de óleos e tal, você permitia a ela maior resistência durante esse período. E todo o Mediterrâneo foi ficando dependente deles até que encontraram a alternativa, como a gente apontou ali, né, de grupos que estão localizados, né, lá na Etrúria e por aí vai, que você vai se utilizar esse material. Né? É uma questão interessante. A pesquisa numa perspectiva dentro dessa questão da construção náutica, né, da arqueologia náutica e naval, analisar com calma esse material aí. Né? Porque essas pesquisas que eu venho desenvolvendo aqui, eu necessariamente estou muito focado nas relações políticos-sociais. Tá? E essas questões específicas são adendos que merecem aí estar sendo analisados e que, inclusive, é pouco analisado. Né? Pessoas, você talvez tenha na arqueologia muito dessa descrição, né? Mas eu penso que o interessante é quando você pega esse processo descritivo
desse material e contextualiza, né, dentro desses vetores políticos sociais, porque aí começa a fazer novos sentidos, começa a dar novas respostas a problemas que antes a gente não encontrava, né? Ou que procurava não tocar para evitar o problema. Então, eu soluciono aqui, que eram madeiras vindo da Síria, ali, dos fenícios, e está acabado. Mas, como você falou, qual a qualidade? Como é que era a questão que fornecia? Porque o vídeo ele trouxe ali, por exemplo, essa questão do comércio fenício ser alavancado pela questão do tingimento do tecido que eles possuíam. Isso faz total diferencial para você compreender o contato e a relação desses grupos aí. É interessante a sua pergunta, apesar de você falar que é uma pergunta rasa, não, ela envolve profundidade que, nesse momento aqui, eu não tenho tanto material para te passar a respeito dessa questão da madeira propriamente dita, né? Mas é um processo aí que a gente pode analisar ainda durante o curso aí e trazer mais informações. Ô, professor, eu joguei aqui no Google rapidinho e está falando aqui de forma bem superficial que o cedro, em geral, madeira leve, de textura grossa e que tem resistência considerada moderada ao ataque de fungos e bactérias. De repente, foi isso que os antigos perceberam nas experimentações deles e aí, ao longo do tempo, eles foram aperfeiçoando esse tipo de coisa. Perfeito. Eu esqueci aqui o nome de um verme, né? De um verme náutico que dá nessas embarcações de madeira. Foi numa palestra com o comandante Guimarães, lá do Museu Naval, né? Uma palestra que eu pedi sobre restauração, eu pedi que ele estendesse aos alunos da arqueologia da graduação na UERJ. E aí ele lá na palestra trouxe essa questão desse verme, né, que consome a madeira. E possivelmente, olha a informação que você, mesmo que superficial, que traz aí, né, sobre essas questões aí, que seria a capacidade de você manter, né, ao mesmo tempo que ela tinha maior flutuabilidade, ela tinha maior resistência às pragas, né, marítimas aí, como a craca e outras mais que poderiam surgir. Interessante. Mais alguém quer apontar alguma coisa, gente? Não? Então, vamos adiante. Então, quando a gente quer compreender a natureza da navegação marítima, né, desenvolvida pelos fenícios nas suas rotas, assim como a sua rede de contatos no meio, né, do meio ambiente, que o período ali que a gente está analisando, é crucial a gente estabelecer a tecnologia de construção dessas embarcações. E vocês aqui já contribuíram bastante com o nosso debate, falando aqui a respeito dessa questão da madeira, que entra dentro desse processo aí. Inclusive, é uma questão aqui, né, hoje aqui tem pontos interessantes aqui para a gente analisar. Teve o primeiro ponto, né, que foi colocado aqui, que eu anotei dentro do questionamento que vocês me fizeram. Aqui o papel, onde eu botei o papel com a anotação. Eu falei que eu vou anotar aqui para a gente trabalhar isso. E esse é o segundo ponto. O problema é anotar em papéis distintos e depois ficar catando eles de maneira dispersa, né? Que é essa questão da madeira, porque se a gente for analisar a sociedade romana, né, no conflito com Cartago, tem toda uma questão que envolve a construção, inclusive que leva em relação à madeira utilizada pelos romanos, que não resistia tanto tempo quanto as cartaginesas nessas embarcações. Então, exigia uma demanda muito maior de compra de material, de troca desses materiais, para que você mantesse uma estabilidade comercial ou de conflito dentro desse contexto, né? Madeira das embarcações. Vou botar aqui. É para a gente estar analisando com um pouquinho mais de calma. Então, reconstruir os métodos, os materiais, as inovações tecnológicas utilizadas nessas viagens marítimas durante o período que a gente vem analisando aqui, né, pós-palacial ou ainda final do palacial, é a melhor hipótese
uma aproximação resultante da colcha de retalhos construída a partir de dados dispersos, né? Esses dados que a gente encontra de maneira dispersa. Então, buscando atender essas técnicas de construção, os fenícios usaram, né, do século IX, né, desse período pós-palacial, e a gente já está falando de período arcaico, até o século VI, onde a gente vai ter maiores informações a respeito dessa construção, identificar as tecnologias anteriores que provavelmente foram passadas de gerações a gerações, né? Foram passadas de maneira da oralidade, no qual o sujeito aprendia essa construção da carpintaria e fechava isso daí como segredo de Estado, né? É o mesmo que hoje aí a gente tem aí a questão das construções, né, de submarino nuclear, né, no qual a gente vem trocando aqui com os franceses, troca de tecnologia na construção de casco e por aí vai. Quem tem não passa para o outro. E se passa, né, ele quer uma compensação a respeito disso, né? Como as pessoas costumam dizer, nunca existiu, desde a antiguidade, almoço grátis. Então, tem 4 naufrágios dessas embarcações que vão permitir a gente analisar esse processo tecnológico. Tá? Então, a gente tem aqui o Gelidonia, né? O Lubarum, o Kifar, Samir e Ponto. Tá? Então, os 3 primeiros eles estão na costa da Síria, né? E, como tais, refletem aspecto da capacidade marítima dessa sociedade. Então, tem aqui o mapa para a gente se localizar geograficamente e a imagem, né, dessa embarcação. A gente vê que já se começou a construção dos níveis, né, que a gente veio citando aqui, a questão dos navios de contórios, mas muitas vezes, comercialmente, ele poderia ter sido ali com um nível de remador, mas você constrói maior nível para manter, né, o comércio. Então, tu vai procurar privilegiar e levar maior quantidade de víveres, né, para essa relação de trocas. O cabo de Gelidônia e o Lubarum tem mais informações, né, porque foram colhidos maior quantidade de material e são úteis para que a gente possa estabelecer o tipo de tecnologia, assim como as técnicas que foram adotadas. Então, os vestígios sobreviveram ao tempo, talvez por falta de contato aí com o oxigênio, né? Porque quando entra em contato com o ar, esse material se deteriora de maneira muito rápida, e indicam que os navios foram construídos usando tecnologias de encaixe através de cavilhas, né? Para quem, quando fala de cavilhas, muitas pessoas às vezes não sabem o que é a cavilha, né? A gente tem aqui aquelas madeirinhas que a gente bota aí na construção, né? Quem nunca montou um armário em casa, né, e não encontrou esse tipo de elementos aqui. Então, você não vê ainda aí, ó, junções de ferro para amarrar nada, né? Se antes você via aquelas amarrações que a gente viu, ó, através de couro, através de alguns elementos, juntando um ponto a outro, a gente começa a encontrar os navios de encaixe. E isso significa que o quê? Que essa tecnologia começava a permitir você construir essas embarcações numa escala quase que industrial, né? Então, você começava a sair de um artesanato para uma construção de produção dessas embarcações, né? Então, vou avançar aqui. São informações ali que Bastos coloca, né? As peças de uma quilha, né, encontrado lá no Lubarum, a quilha é aquela madeira que passa na parte de baixo e que visa dar estabilidade à embarcação quando ela gira, né, para o caturro que sacode a embarcação para a direita ou à esquerda, né? A embarcação ela acaba se reestabilizando. Então, encontrar uma quilha se diferenciando, né, de embarcações de períodos anteriores, ela fornece que havia empilhamento colocando peso, né, sobre a madeira. E, sobretudo, a mobilidade que essa madeira dava, né? Então, esse material servia como esteira e era usado para acolchoar o casco das cargas.
Também é possível que tenha sido colocado acima da barra superior uma tela para proteger o interior do navio dos respingos e goteiras durante o caturro da embarcação, ou seja, para não contaminar ali a carga, né? Poderia ser um vinho, né? Poderia cair dentro dos pítois e contaminar isso, ou um material que não era interessante molhar ou mofar, né? Como a gente falou aqui, do tecido, né? Talvez ali caindo água em cima, você tivesse a mancha e a perda desse material, né? Então, é importante a gente já estar identificando alguns elementos que vão surgir na construção entre o século IX e o século VI, diferenciando-se das embarcações do período palaciano, né? Tanto minoico quanto micênico. Pergunta, gente. Professor? Oi. Duas coisas. Uma, a Cristina está falando aqui, e isso aplica-se a mim também, a tela do slide está pequena, e não é a questão de clicar o alfinete aqui na tela, não. É que você tem aqui essa barra lateral de próximo slide, então não permite a gente enxergar. Então, espera aí. Alternar modo de exibição para apresentação de slide. Espera aí. Vou sair daqui. Está ruim de vocês assistir, então, as imagens que eu estava colocando anteriormente, né? E melhorou, né? Melhorou. Eu vou voltar aqui. Espera aí. Então, teve aqui, né, que eu estava mostrando, possivelmente vocês estavam com dificuldade para ver, que essa parte aqui, para mim, eu estava vendo daquele jeito, mas vocês estavam vendo ela completa. Não, vocês estavam vendo também igual eu estava visualizando. Aqui, você tinha, né, dentro dessa relação de níveis, você começava a priorizar comércio, então você utilizava esses níveis, um para remos, né, e um para maior acrescentar elementos que fossem compor esse comércio. Então, as embarcações, né, os naufrágios, os 4 naufrágios que estabeleceram, e aqui a gente vê como essas hastes, né, elas faziam a curva desse elemento, e aqui, né, nesses navios entre o IX e o VI século, a gente começa a ver aqui, temos um nível mais abaixo, outro aqui que vai permitir você apontar maior elementos de víveres para fazer esse comércio. E aqui as famosas cavilhas, né, que eu citei aqui, que é um indicativo de que você saía da construção artesanal, da etapa de construção artesanal, para uma etapa de construção em série dessas embarcações. Eu voltei apenas para ver. A quilha, né, que é essa madeira que fica aqui embaixo, que serve para dar maior equilíbrio à embarcação. Então, diante do peso, a quilha permite maior estabilidade. Alguém ia falar alguma coisa? Fica à vontade. Não? Do lado aqui eu coloquei, né, só para as pessoas terem ideia de cada um desses nomes aí, quilha, cavernas altas, o que é cadeste, são elementos da construção náutica, né? Como eu não sou engenheiro, eu não sou muito menos engenheiro naval, né? Para mim também é uma curiosidade, né, estar analisando esse processo de construção aqui e os nomes que vão se dando às embarcações, né, do processo de construção. Então, os antecedentes históricos, que são voltados ao comércio fenício e suas conexões culturais, nos mostram que nos naufrágios, as representações iconográficas ilustram a técnicas de construção desses navios que foram disponíveis através da troca comercial, dessa relação, né? E quando eu falei ali da questão de colonização, envolve também aí essas relações que vão se dar através de casamentos, na medida que o sujeito tem tecnologia que é interessante, vão ter alianças a respeito disso. E as colonizações vão se dar em assentamentos que nem sempre se dá numa relação de conflito, né? Então, é razoável sugerir
que algumas das informações podem ter sido perdidas durante as mudanças sociais, culturais, populacionais ao longo dos séculos anteriores. Isso começou a se pautar muito no documento escrito, né? Então, as tecnologias elas servem para fornecer ideias sobre os navios fenícios que vão se dar entre o século IX e VI, e, apesar dessas informações serem escassas, temos 7 que datam a Idade do Ferro, ou seja, no período arcaico grego, que foram identificados, e deixa apenas 3 totalmente escavados, né? Essas escavações elas são valiosas no que diz respeito à construção das embarcações e, como exemplos, o naufrágio do Mazarron I e Mazarron II, navios que foram descobertos perto da praia, né, das costas da Espanha, né, entre 88 e 94. São cascos intactos e com informações dos povos do período que a gente analisa em questão. Então, aqui está a fotografia, né, do sítio arqueológico subaquático, né, a respeito disso. Então, no Mazarron I, 9 strakes, né, 4 seções de estrutura e a parte de quilha, né? Strakes são aquelas madeiras que a gente mostrou ali na lateral, no qual ficam presas, né? Ficam fixas as madeiras que vão gradativamente fazendo a curva, tá? As peças da estrutura são de formas cilíndricas e amarradas por strakes. As estacas são presas por juntas de encaixe, assim como a quilha, né? Então, aqui, ó, os stakes são essa madeira aqui, ó, strakes, né? Que vão aqui, na medida que você vai acrescentando o número de altura, né, do casco, ele vai dando curva para que você permita aumentar, né, o casco da embarcação e o seu calado propriamente dito. O Mazarron II está quase completo, né, a embarcação foi achada, medindo 8 metros de tronco até a popa, tem viga a meia nau de 2,20 metros aproximadamente, um navio construído no mesmo método que o Mazarron I, utilizando juntas de encaixe e estruturas amarradas. Então, a gente vê a questão amarrada era uma técnica utilizada no período palaciano, a cavilha no período arcaico. E aí, o achado dessas embarcações, eles mostram que houve, né, uma relação de contato no qual esse conhecimento foi passado de maneira gradativa, porque ela mostra que eles demonstram, né, a utilização das duas tecnologias, né, que são embarcações que estão num período de transição, né, da construção dessas embarcações. Difícil entender, gente? Difícil entender, gente? Alô? Tem alguém vivo? Sim, professor, tranquilo. Perfeito. Eu perguntei porque eu não estou vendo a face de vocês, então, né? Então, aqui, né, os chamados strakes, né, que são essas cavilhas, essa madeira que vai prendendo uma madeira na outra. Fato é que os fenícios se dedicaram ao comércio direto enquanto navegavam também por águas profundas, que começaram a construir embarcações maiores. Então, fica demonstrado que a descoberta, através desses 2 naufrágios na bacia do Mediterrâneo Oriental, mostra uma relação, né, de período de transição entre essas tecnologias. Então, o naufrágio de Tanit e Elis foram encontrados em 97 na costa de Ascalon, em Israel, uma profundidade de 400 metros, né? Mostrando que nem sempre eles ficavam limitados a essa navegação próxima à costa, né? Muitas vezes se arriscavam em águas mais profundas. Então, uma investigação mais apurada, né, alguns anos depois, procurou identificar a origem e o destino dessa embarcação, assim como a sua idade, e a grande maioria dos artefatos foram ânforas, né, que datam do final do século VIII, período arcaico, geralmente encontradas na costa fenícia. E aqui, né, a rota, mostrando que nem sempre essa navegação que margeava aqui poderia ser a melhor adotada. Muitas vezes o sujeito poderia, né, partir
diretamente para mar mais aberto, pegando uma rota direta até Creta, né? de Creta, de repente, até a Ibéria, se assim fosse do interesse, dependendo dos interesses envolvidos ali, né? Questão de comércio, questão de auxílio, socorro. E eu avancei um pouco, gente, eu peço desculpas porque a gente começou depois e não poderia deixar de fechar com vocês essa aula hoje. Então, perguntas? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Bom, se não tem questionamento, se não tem pergunta, eu vou agradecer a presença de todos vocês, né? Me desculpar pelos atrasos, mas isso vem ocorrendo aí devido a eu sair de uma aula a outra, né? Então eu preciso de um tempo aqui para a tecnologia processar a abertura da sala de aula, essa compreensão de vocês. E as aulas, como eu disse, estão sendo gravadas, poderão ser visualizadas e a gente espera encontrá-los na semana que vem. Gostaria de desejar aí um bom final de semana, o meu abraço fraterno e dizer que é sempre bom estar com vocês aqui nas manhãs de sábado. Um abraço, gente. Não esqueçam de dar a presença, tá?